Os pesadelos, eles podem tomar conta de não só uma noite, mas várias noites. Mas o que será que os pesadelos significam? E por que será que eu tenho eles? E essa deve ser uma pergunta que quase todo mundo já deve ter se feito uma vez na vida, né? E geralmente o pesadelo está associado mais a situações negativas do que positivas. E como você sabe, os pesadelos, eles podem acontecer a qualquer hora da noite. Mas digamos que eles são mais comuns nas primeiras horas da madrugada. E é horrível, né? Ter um pesadelo, pois às vezes podemos sentir aperto no peito ou aquela sensação de falta de ar. E além disso, vem aqueles sintomas como a agitação. E o medo também está incluído nisso. E muitas vezes na hora do pesadelo, é super normal a gente perder a noção do que é real e do que não é. E durante um pesadelo, tem muitos tipos de sintomas que se manifestam em nosso corpo, como por exemplo, o ritmo cardíaco acelerado, o coração acelerado, um nível maior de ansiedade. Tem também o medo, a tristeza, a irritação, e por aí vai, porque são vários, são muitos. E muitas vezes ter pesadelos, de vez em quando, digamos que é meio que normal. E pode estar associado a algum tipo de estresse, algum tipo de ansiedade, algum tipo de trauma, por exemplo. Ou até mesmo aquela má higiene do sono, ou até mesmo uso de medicamentos. E os pesadelos, eles podem ocorrer por vários tipos de fatores, como por exemplo, o estresse do dia a dia, quando você recebe alguma notícia e acaba se estressando com isso. Pode também ter a privação do sono, que pode ocorrer em algumas pessoas que trabalham por turnos. E que às vezes essas pessoas viajam para outros lugares que têm outro tipo de fuso de horário. Ou até mesmo se essas pessoas elas dormem poucas horas por dia, por noite, ou tem aquela insônia na hora de ir dormir. E você sabia que assistir aqueles filmes ou ler aqueles livros de terror mais assustadores pode ser um dos fatores? E de uma forma geral, os pesadelos têm uma curta duração. Mas digamos que quando a pessoa acorda de um pesadelo, é normal a pessoa ter aquela dificuldade para voltar a dormir, pois a pessoa pode se sentir um pouco assustada, um pouco irritada, triste ou até mesmo ansiosa. Mas é claro que esses sintomas não são com todas as pessoas, pois cada pessoa pode ter um tipo de pesadelo diferente. E uma dica bem simples para você parar de ter esses tipos de pesadelos, como por exemplo, é estabelecer aquele horário fixo para você ir dormir e também para acordar. E se você tem aquela dificuldade para adormecer, para dormir, algo que pode ajudar e muito é tomar um banho relaxante ou ler um livro antes de você ir para a cama. E também evitar tomar aquela xícara de café depois das 4 horas da tarde, no período da tardezinha, sabe? Ou até mesmo antes de ir dormir. Não é aconselhável beber uma xícara de café. E você também pode começar a praticar alguns tipos de atividades físicas, pois são liberadas endorfinas durante o exercício, e o que pode contribuir para o seu sono. E se for possível, tente não se alimentar, tente não comer alimentos muito pesados antes de você ir dormir. E os pesadelos, eles podem ter muitas e muitas explicações, e normalmente podem ser expostas à nossa mente, ao estresse e também à ansiedade. Mas você sabe quais que são os pesadelos mais comuns que pode acontecer com as pessoas? E por exemplo, se você sonha com uma catástrofe natural, como um terremoto, um tsunami ou até mesmo uma grande tempestade, isso pode significar que existe um medo iminente no seu inconsciente, indicando que sempre está associado à ansiedade. E isso pode significar que você está passando no momento muitas mudanças em sua vida. E às vezes isso pode ajudar você a se motivar e tomar decisões
que são importantes em sua vida. E muitas vezes o sonho pode significar que você está muito preocupado com as coisas que não aconteceram ainda, com o seu futuro, por exemplo. E por exemplo, se você estiver estudando e estiver acontecendo alguma tempestade, por exemplo, pode significar que você está perdendo o controle do rumo da sua vida. E se você tem aquele pesadelo que você faltou a algum tipo de evento importante, tipo uma reunião, um casamento, ou até mesmo uma viagem, um voo, isso pode significar que você se sente incapaz de concluir algum tipo de tarefa, ou que você tem medo de ir fazer isso e falhar. E digamos que esse tipo de sonho ele está diretamente ligado ao pessimismo e a sensação de não ser bom o suficiente perante algo ou alguma pessoa, por exemplo. Estar sem roupa em público. Digamos que se você tiver o pesadelo, o sonho que você está assim sem roupa em público, às vezes pode significar que você pode estar passando por uma fase que não é muito positiva e é mais negativa, como por exemplo a baixa autoestima, a baixa confiança, aqueles problemas de comunicação ou até mesmo algum tipo de problema em seu relacionamento amoroso. E de um modo geral, esse sonho está ligado ao medo de você expor opiniões, como por exemplo vergonha do seu próprio corpo ou até mesmo dificuldades no relacionamento amoroso, como eu acabei de falar. Mas é claro que isso pode ser diferente de pessoa para pessoa, pois se seu sonho você se sente confortável, pode ser um indício de que temos orgulho das nossas habilidades. E também pode revelar que a gente não tem nada a esconder das pessoas que estão próximas de nós, nossos colegas, nossos amigos, nossos familiares. Dentes caindo, digamos que esse tipo de pesadelo, esse tipo de sonho, também pode estar relacionado a baixa autoestima ou até mesmo aquela insegurança. E digamos que é muito frequente em adolescentes, ainda mais aquele medo de ser julgado por outras pessoas. E realmente, sonhar com dentes caindo na maioria das vezes é horrível. Pode ser por dor ou até mesmo por desconforto, ou até mesmo o receio de que aquilo algum dia realmente aconteça. E um dos significados mais conhecidos e mais populares de sonhar com os dentes caindo é a vergonha. E digamos que a vergonha é um dos sentimentos humanos mais ruins para algumas pessoas, pois pode acabar causando muita insegurança, muito medo, muito baixo autoestima. E por exemplo, quando a gente faz alguma coisa e a gente erra, a gente faz o possível para que isso não se espalhe, pois não queremos que venha a opinião das outras pessoas. E além disso, os dentes estão diretamente ligados à estética, mais precisamente ao nosso sorriso. E sonhar que eles estão caindo, isso pode significar uma falta de felicidade em sua vida, ou até mesmo um tipo de descontentamento. Mas mesmo assim, ao mesmo tempo, pode significar que você não está expressando aquilo que realmente está sentindo. Pode significar que você está passando por um momento que não é muito fácil, que é bem difícil.